Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. O título dessa semana é Fé contra todas as dificuldades. Que o Santo Espírito de Deus possa tomar as nossas mentes, que o Santo Espírito possa tomar os nossos corações, para que nós possamos entender claramente as Sagradas Escrituras. O verso para memorizar dessa semana é: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse verso se encontra no Salmo 119, no versículo 11. O salmista expressa profundo e ele quer guardar a palavra de Deus no coração, na tábua do coração, para não pecar. Para não pecar contra Deus, porque é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que nos direciona e nos dá entendimento e força para nós fugirmos do pecado. E os reformadores protestantes tinham algo que as pessoas do século XXI precisam desesperadamente. O que as pessoas do século XXI, que nós que vivemos no século XXI, precisamos aprender com os reformadores: um propósito para a vida. No livro The Empty Self, o renomado psicólogo americano Philip Kuzman fala de pessoas que levam vidas sem propósito. Isso é triste demais, irmãos. Isso é terrível, viver uma vida sem propósito. Se nós vivermos uma vida sem estudo da Palavra de Deus, vivemos uma vida sem propósito. Se vivemos uma vida distante de Cristo, uma vida distante de Deus, vivemos uma vida sem propósito. Suas crenças são superficiais. Poucas coisas de real significado são importantes para elas. E não tem nada pelo que vale a pena morrer. Por isso, não tem nada pelo que vale a pena viver. Precisamos viver uma vida com propósito. E só temos um verdadeiro propósito em nossas vidas, uma vida de entrega, uma vida aos pés da cruz, uma vida aos pés de Cristo Jesus, uma vida de estudo da Palavra de Deus e oração, a busca do Espírito Santo. Mas homens e mulheres e as crianças da Reforma Protestante eram diferentes. Por que esses homens e por que essas mulheres e crianças eram diferentes? Porque eles se apegavam à palavra do Senhor. Porque eles se apegavam à palavra de Deus. Eles se apegavam às Sagradas Escrituras. Por isso eles eram diferentes. Eles tinham um propósito duradouro pela qual valia a pena viver. Eles tinham um propósito duradouro. O propósito deles era a vida eterna em Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso propósito, a vida eterna em Cristo Jesus. Aquilo em que acreditavam importava e não estavam dispostos a comprometer a sua integridade. Negar as crenças era negar a própria identidade, porque estava na sua identidade uma vida com Cristo. Eles podiam ser reconhecidos como cristãos, porque eles viviam profundamente a Sagrada Escritura, eles viviam profundamente a Palavra de Deus. E nessa semana nós vamos aqui estar com exemplos da Reforma, veremos como os ensinos bíblicos transformadores dão base para o verdadeiro significado da vida. Nós vamos ver por que os reformadores eles tinham essa identidade e por que devemos tomá-los como exemplo para as nossas vidas. Compreender essas verdades nos preparará para a crise final no conflito entre o bem e o mal. Nós precisamos estar preparados para vivermos o grande conflito. O grande conflito está acontecendo e nós estamos no meio desse grande conflito. Mas nós precisamos aprender com os reformadores e ter um propósito de vida. Viver uma vida de entrega ao Senhor.
Fomos chamados a continuar a batalha dos reformadores. A reforma protestante, os reformadores, não acabou só com a reforma. Nós precisamos dar prosseguimento. Nós precisamos seguir firmes com uma vida de propósito e seguir as reformas que precisamos fazer. Podemos descobrir o Deus grande o suficiente para todos os desafios, aquele que dá o sentido e propósito à vida como nada no mundo jamais poderia dar. Só Deus pode dar um propósito, um verdadeiro significado para mim, para a sua vida. Quando eu vivia longe do Senhor, quando eu vivia longe das Sagradas Escrituras, quando eu vivia, não orava, não buscava, não tinha intimidade com Deus, eu vivia uma vida perdida. Eu encontrei, graças a Deus, as Sagradas Escrituras. Encontrei o Senhor Jesus que me dá salvação. E o nosso estudo de hoje está na lição, está baseada, no capítulo 7 e 11 do livro O Grande Conflito e, claro, nas Sagradas Escrituras. Quem quiser adquirir, entre em contato comigo e adquira o seu livro. Estarei disponibilizando gratuitamente. Amém? Na parte de domingo, com o título A Palavra de Deus Somente. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia somente, a nossa regra de fé e prática. A Bíblia somente. Nós precisamos aprender com algumas atitudes de Davi em relação às Sagradas Escrituras e como a relação de Davi com as Sagradas Escrituras, como ela impactou os reformadores e como ela impacta a mim e a você nos dias de hoje. Vamos ao livro de Salmos, capítulo 119. Capítulo 119, no verso 103. Assim está a palavra revelada. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Quão doce é a palavra do Senhor. O salmista Davi, expressando o amor à palavra de Deus. Quão doce são as tuas palavras, mais que o mel em minha boca. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que nos dá vida, a palavra que nos dá segurança. Essa é a palavra do Senhor. Ainda no capítulo 119, no verso 104, o salmista Davi prossegue. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Só conseguimos entendimento nas Sagradas Escrituras, no poder da oração, no poder do Espírito Santo, com o estudo das Sagradas Escrituras. Por isso, detesto todo caminho de falsidade, todo caminho de engano, todo caminho de mentiras, todo caminho que afasta do Senhor. Nós devemos, assim como o salmista Davi expressou, nós devemos também detestar os caminhos que nos afastam do Senhor, os caminhos que nos afastam de Deus. Devemos nos apegar à palavra de Deus. No verso 147 do capítulo 119, a palavra do Senhor assim nos diz: Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra e espero confiante. Isso aqui é muito forte, hein? Antecipo, antes do amanhecer, quando acordarmos, antes de fazer qualquer coisa, devemos nos apegar à palavra de Deus, estudar a palavra do Senhor com oração, em fervorosa oração. A primeira coisa que nós devemos fazer pela manhã é estudar a palavra de Deus, é oração, é conversar com o Senhor, abrir o coração a Deus.
verso 162. Assim nos diz: alegro-me nas tuas promessas. E devemos nos alegrar nas promessas de Deus, porque ela se cumpre. Como quem acha grandes despojos. Davi, ele se apegava à palavra de Deus. Davi se apegava às sagradas escrituras. E nela ele encontrava segurança e confiança. Nela, na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, Davi se sentia seguro. Davi se sentia fortalecido. E os reformadores tiveram grande alegria no conhecimento da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Os reformadores encheram os seus corações de alegria com o conhecimento, ao conhecer a Palavra de Deus. E a cada dia mais eles buscavam o estudo. Cada dia mais eles buscavam estudar a Palavra de Deus. Assim também, amados, devemos ser nós. Nos apegar à Palavra do Senhor. Nos apegar à Palavra de Deus. A Bíblia foi a base da fé dos reformadores. E a essência de seus ensinos. A essência da vida dos reformadores e a base da fé dos reformadores foi a Sagrada Escritura, foi a Bíblia Sagrada. Eles entendiam que lidavam com a palavra inspirada. Em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 23, assim diz a palavra do Senhor: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Esse texto é muito forte. Esse texto inspirado nos leva um conhecimento formidável da palavra de Deus, porque ele diz que nós somos regenerados, não com semente corruptível, mas com semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Os reformadores amavam cada palavra. Quando eles estudavam a palavra do Senhor, eles sentiam profundamente o que nós devemos fazer. A cada dia nós sentíamos profundamente a palavra do Senhor. Quando liam suas páginas e acreditavam em suas promessas, a fé deles era fortalecida. A fé dos reformadores era cada dia fortalecida com o estudo da palavra, o conhecimento que eles tinham da palavra do Senhor, que eles estavam obtendo da palavra do Senhor. Eu queria ler um texto do livro O Grande Conflito, que diz assim: o mesmo se dá quando todas as promessas da palavra de Deus, por meio delas, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, Ele está falando a nós individualmente. A palavra do Senhor, quando nós a estudamos, ela está falando a nós individualmente. Na intimidade do estudo da palavra, na oração com Deus. Continuando a leitura. Falando tão diretamente como se pudesse ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus através da palavra. E por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e poder. Nós conhecemos a graça através da palavra de Deus. Nós conhecemos a Cristo através da palavra do Senhor. Elas são folhas daquela árvore que é para a cura dos povos. Apocalipse capítulo 22, no verso 2. A palavra de Deus é a cura. Ela nos liberta do engano. Ela nos liberta do erro. Ela nos transforma. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nenhum livro, nada
pode possuir tal poder restaurador como a Bíblia, somente ela. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dão energia vital ao todo o ser. A Escritura faz resplandecer a alegria sobre a tristeza, esperança sobre o desânimo e luz sobre as trevas. Elas dão a direção na confusão, certeza na perplexidade, força na fraqueza e sabedoria na ignorância. Tão forte é a palavra do Senhor. Ela nos guia no caminho da verdade. Ela abre a nossa mente e nos dá um conhecimento verdadeiro do que Deus quer para nossas vidas. Quando meditamos na palavra de Deus e pela fé confiamos em suas promessas, o poder divino vivificante energiza todo o nosso ser, nos aspectos físicos, mental, emocional e principalmente no aspecto espiritual. Os reformadores encheram as suas mentes das Sagradas Escrituras. Seus corações, as suas mentes eram repletas de versículos bíblicos, de capítulos das Sagradas Escrituras, o entendimento da palavra de Deus. A sua mente era repleta de coisas da palavra do Senhor. Eles viveram, os reformadores viveram pela palavra e morreram por ela. Não eram cristãos casuais, complacentes e descuidados. Às vezes nós estamos descuidados, às vezes nós estamos dormindo e nós precisamos acordar dessa letargia, do sono e despertar para uma nova vida em Cristo Jesus. Despertarmos para o estudo da palavra do Senhor. Sabiam que sem o poder da palavra, que sem o poder da Sagrada Escritura, seria impossível resistirem o mal, resistirem à tentação. Longe da Sagrada Escritura, longe da oração, longe de Deus, é impossível vencermos a tentação do pecado, a tentação. É impossível, somente com a Sagrada Escritura. A paixão de Wycliffe era traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que pessoas pudessem lê-la e entendê-la. A nossa paixão hoje deve ser levar a palavra do Senhor a todas as criaturas, tribos e línguas e povos. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Visto que isso era ilegal, ele foi julgado. E Wycliffe ele foi condenado como herege e sentenciado à morte. Em seu julgamento, Wycliffe fez um apelo. Eu quero ler aqui o apelo. Esse apelo está aqui no livro O Grande Conflito. Com quem vocês pensam que estão lutando? Faz uma pergunta aqui Wycliffe à Igreja de Roma, os perseguidores da fé. Disse ao concluir, com um idoso à beira da sepultura? Ele pergunta. Não, mas com a verdade. Verdade que é mais forte do que vocês. A palavra de Deus que é mais forte do que o poder romano, do que a Igreja de Roma. Mas ela os vencerá. Ele disse com segurança. Ele estava seguro. E Wycliffe, os reformadores, estavam seguros na palavra do Senhor, estavam seguros na palavra de Deus. Por isso eles falavam com ignorância, com força. As últimas palavras de Wycliffe se cumpriram quando a luz da verdade divina dissipou as trevas da Idade Média. De que maneira as Escrituras o consolam na provação? Está passando por lutas? Está passando por provas? Está passando por dificuldades? O desânimo bate a porta? Se apega às Sagradas Escrituras, se apega à oração.
assim como Wycliffe, assim como os reformadores, assim como Davi se apegou à palavra de Deus. Mesmo em meio à provação, estamos seguros, porque as promessas de Deus se cumprem nas Sagradas Escrituras. As profecias estão se cumprindo e a palavra de Deus, as promessas do Senhor, como está nas Sagradas Escrituras, elas se cumprirão na minha e na sua vida. Que o Santo Espírito de Deus possa confortar os nossos corações. Que o Santo Espírito de Deus possa tocar na nossa mente, possa tomar a nossa mente poderosamente, que nós possamos sentir, que nós possamos ter intimidade com o Senhor, em oração, em busca, no estudo, no conhecimento da palavra do Senhor. Que a paz de Cristo esteja comigo e que a paz de Cristo esteja com você. Amém.